Oi pessoal, neste tutorial eu vou fazer um remake aqui de um addon que eu acho interessantíssimo para a gente criar certos efeitos de cortes de superfície, que é o addon chamado Carver, que significa escavador. Eu vou usar a versão 4.1 dessa vez para mostrar a vocês como é que a gente pode acionar esse addon e como é que a gente pode usar aqui para fazer alguns efeitos legais na malha. Eu coloquei aqui já um objeto com formato cilíndrico. Eu vou olhar pela visão aqui de frente, vou selecioná-lo, vou usar o SZ para alargá-lo pelo eixo Z. Vou alisar a superfície usando o botão direito do mouse e vou usar essa função aqui chamada Shade Smooth by Angle. Vou ativar um recurso aqui com a Viewport em modo sólido para criar um efeito de sombreamento para a gente entender de forma melhor o uso desse addon. Vamos lá. Eu vou usar aqui o recurso Matchcap e vou usar essa função aqui que vai me permitir gerar esse efeito como se fosse um efeito metálico sombreado. Vamos fechar aqui. Para poder usarmos o addon, nós vamos precisar vir na aba de edição, vamos clicar em preferências, vamos clicar em addons e vamos pesquisar aqui a palavra Carver, que significa escultor, escavador, tá? E temos aqui o Objects Carver. Para acioná-lo, a gente seleciona essa caixinha, abrimos aqui e vocês vão ver que existe a descrição do addon para criar objetos com escavação, tá? A localização dele na 3D View vai ser acionada pelo atalho com as teclas Ctrl, Shift e X pressionadas simultaneamente. Aqui é o local onde ele foi instalado, o autor, a versão. Cá embaixo vocês vão encontrar a informação de que para poder acionar o addon com o objeto selecionado, a gente precisa usar o Ctrl, Shift e o X. Para sair dele, a gente pode usar a tecla ESC ou o clique direito do mouse. Mais embaixo vocês vão ver que existem algumas teclas que vão permitir você ter acesso a alguns comandos rápidos do addon quando vocês estiverem com ele acionado. Vamos começar aqui o nosso entendimento. Primeiro passo, selecionar a Mesh e vamos acionar o Ctrl, Shift, X. Vai surgir embaixo a ferramenta de diferença. Para eu poder alterar o tipo de ferramenta que vai funcionar aí nesse método, o tipo de corte vai aparecer aqui, quando a gente clica a barra de espaço. Cada vez que eu aperto a barra de espaço, ele muda a ferramenta de retângulo para linha. Se eu apertar novamente, ele muda de linha para círculo. Se eu apertar novamente, ele volta para o modo retângulo. Cada ferramenta dessa aqui vai ter algumas subopções mais embaixo, que podem ser habilitadas ou desabilitadas quando a gente clica as teclas de atalhos que estão aqui no lado direito dela. Por exemplo, Bevel Update aqui, se eu acionar a tecla A, eu desabilito essa função, ela fica em modo off. Se eu clico novamente a tecla A, eu habilito a função. A mesma coisa é o Apply Operations, se eu habilito a tecla Q, eu desabilito a função. Se eu clico novamente a tecla Q, eu habilito a função. Se eu clico a tecla D, nesse caso aqui, eu vou habilitar a função. Se eu clico novamente, eu desabilito a função. A mesma coisa vai servir, se eu clicar aqui com a barra de espaço, ele vai mudar para a ferramenta linha e eu vou ter essas mesmas funções aqui na linha. Se eu clicar a barra de espaço, eu vou ter círculo. Durante o uso da ferramenta, a gente pode utilizar a tecla W ou a tecla X para aumentar ou diminuir a quantidade de vértices que o círculo irá gerar aí durante o processo. Aqui no canto esquerdo, você vai encontrar a tecla H. Se eu digito ela, vai mostrar para vocês algumas teclas que combinadas vão fazer certos efeitos aí durante o uso da ferramenta. Vamos começar a fazer a nossa experiência começando aqui com a ferramenta retângulo. Ele vai fazer uma diferença de corte. Se eu quiser fazer um corte nesse objeto, eu posso dar um primeiro ponto, clicando com o botão esquerdo do mouse, posso arrastar e delimitar aqui com o mouse qual é a espessura do corte retangular que eu quero fazer nessa malha. Trago até aqui, clico no botão esquerdo e veja que automaticamente ela já faz para mim o corte. Se vocês agora saírem com o botão direito ou ESC e movimentarem o gizmo, vocês vão ver que eu criei um corte bem rápido aqui na malha de forma bem prática. Aqui, se eu quiser, eu posso depois entrar no modo Edit Mode. Como se trata ainda da mesma malha, se eu quiser separar a parte de cima, é só eu usar o cursor na parte de cima, usar a tecla L para selecionar toda ela, usar a tecla P e usar o Selection. Aqui vocês vão ver que eu crio um novo objeto com essa parte de cima. Eu posso manuseá-lo independentemente do objeto de baixo.
Vou dar o Ctrl Z para retornar. Vamos olhar de frente novamente. Qual a outra forma que eu tenho de fazer um corte para fazer uma animação diferenciada aqui? Usando o Shift Ctrl X, eu vou usar aqui na ferramenta retângulo o Shift pressionado, ele vai mudar para o modo Rebol. Eu vou usar o clique no primeiro ponto e vou clicar o segundo ponto e veja que ele faz o corte, porém esse corte aqui não vai excluir aquela malha que nós excluímos aí anteriormente. Se eu quiser agora fazer um movimento, vou dar o ESC aqui para sair da ferramenta, e quiser utilizar uma animação desse naco aqui que ele cortou, eu posso usar o Move, trazê-lo para cá, e aqui eu posso fazer uma simples animação, esse objeto se movendo sobre essa superfície. Vamos olhar de frente novamente, vou usar o Ctrl Z. Vamos testar a segunda ferramenta, eu quero fazer agora um corte na diagonal. Eu vou usar o Ctrl Shift, e em vez de usar a ferramenta retangular, eu vou usar aqui a barra de espaço para mudar a ferramenta para o modo Line. Eu tenho que usar 4 pontos aqui. O primeiro, o segundo para delimitar mais ou menos a largura que eu quero do corte. Clique esquerdo do mouse. Clico o terceiro ponto para dizer aí o tamanho que eu quero fazer do corte. Eu vou clicar para baixo para definir mais ou menos a mesma espessura que eu utilizei lá no início, e aqui eu uso a barra de espaço. Ele já faz para mim o corte de forma bem prática e bem legal. Eu gostaria de fazer um corte sem desaparecer o que nós fizemos aqui. Vou dar o ESC, vamos voltar para a visão frontal, vou dar o Ctrl Z para retornar, e novamente Shift Ctrl X, vou usar aqui com Shift pressionado. O primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, e ainda com o Shift pressionado, nós vamos pressionar a barra de espaço. Veja que eu faço o corte sem desaparecer aquele meio. Vamos sair da ferramenta. Se eu selecionar esse meio agora e movimentá-lo, você vai ver que eu tenho essa banda que eu cortei aqui, ó, sendo movimentada para eu fazer uma animação qualquer aí na minha cena. Vou usar o Ctrl Z, vamos voltar novamente à vista e vamos entender o último tipo de corte. Vou usar o Ctrl Shift X e agora eu vou clicar novamente a barra de espaço para mudar ele para o modo circular. Posso selecionar um ponto qualquer que eu queira, eu vou querer aqui, ó. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse uma vez, movimento. Enquanto eu estiver fazendo o dimensionamento, eu posso usar a tecla W para ir diminuindo, ó, o número de vértices desse círculo. Posso chegar até num quadrado, tá vendo? E com a tecla X eu posso ir aumentando para fazer a formatação do corte que eu quero exigir. Clicando no botão esquerdo, eu consigo cortar com esse efeito aqui bem prático, usando essa ferramenta circular. Vou dar o Ctrl Z. Vamos então fazer aqui de outra forma diferente. Nós vamos usar o círculo, porém nós vamos usar a tecla Shift pressionada. Então eu escolho o primeiro ponto e aqui eu posso usar o W ou X, ó, para aumentar ou diminuir com o Shift pressionado, tá, pessoal? Vou deixar aqui nesse ponto, que são 12 vértices. Vou clicar aqui o botão esquerdo, ele faz o corte e repare que agora, saindo da ferramenta, selecionando esse naco aqui, eu tenho, ó, o corte que eu posso utilizar para uma animação qualquer aí junto à área 3D. Legal essa ferramenta, espero que vocês possam fazer a exploração dela de modo bem prático aí junto aos seus projetos. Agradeço a atenção de vocês e até um breve tutorial.